Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez hoje para falar de um produto excepcional das abelhas. Nós vamos conversar hoje sobre a geleia real, um produto que é produzido pelas abelhas no período de vida delas entre o 4º e o 12º dia de vida, as abelhas nutrizes, e que é produzida num par de glândulas que tem na cabeça da abelha, as glândulas hipofaringeanas. As abelhas sintetizam essa geleia real para alimentar a rainha e alimentar as larvas que estão em desenvolvimento na colônia. Uma rainha chega a viver 5 anos em função do consumo de geleia real, dá uma longevidade muito longa, enquanto uma abelha normal vive apenas 40 dias. Isso tudo em função da alimentação rica e diferenciada que a geleia real pode te apresentar. A gente vai apresentar também nesse vídeo uma matéria do Globo Rural que passou nos anos 80 com o senhor João Seabra a respeito do processo de produção de geleia real. Foi uma matéria interessante que na época fez um sucesso tremendo e que há muitos anos eu vinha pesquisando na internet para ver se conseguia essa matéria. E eu consegui ela em sua integralidade e vou passar logo em seguida da minha fala para você aprender um pouquinho mais sobre a geleia real e sobre os benefícios que ela pode trazer para a gente. E para você que é apicultor, um método para você produzir a geleia real para consumo. O que é um produto rico e diferenciado que você pode levar para dentro da sua casa. Ok? Meu nome é Armindo Júnior, eu sou dirigente e fundador da Companhia da Abelha. E aqui nesse canal você aprende tudo sobre a criação de abelhas e sobre o manejo com as suas apis africanizadas. É um prazer ter aqui você conosco. Se você gostar desse vídeo, clique em curtir e logo depois assina o nosso canal para a gente poder difundir a cultura do mel e do consumo dos produtos das abelhas por todo este nosso imenso Brasil. Valeu, meus amigos, um bom vídeo e uma boa filmagem. Agora nós vamos apresentar um documentário sobre o produto mais nobre da colmeia, a geleia real. A reportagem é do Nelson Araújo. Nelson. Olha, Fábio, de tudo o que sai da colmeia para o consumo popular, a geleia real é o que dá mais dinheiro. Tem um veneno que até vale mais, conforme nós já mostramos aqui, só que para um mercado muito restrito. A geleia, no mundo inteiro, vem ganhando fama de alimento extraordinário. No Oriente dizem que é um raio de sol que entra pela nossa boca. A geleia real, na verdade, é uma pasta. Parece leite condensado. É o produto que exige mais trabalho das abelhas. Para fabricar esse tanto que você está vendo aí, uma colmeia com 50 mil operárias leva quase 2 anos. Talvez não exista na natureza outro alimento tão rico e tão poderoso, capaz de mudar o destino de uma abelha. A que não come geleia está condenada a ser uma abelha comum. A que come, numa espetacular transformação, vira rainha, como esta que nós pintamos de vermelho para você ver melhor. Cresce 2 vezes mais que as outras, desenvolve ovário e vive 6 anos, enquanto que a operária morre aos 40 dias. Para mostrar como a geleia real é feita, vamos lembrar um pouco como é que a natureza funciona. Por exemplo, você sabe para que serve a flor? Não é só para enfeitar a vida da gente, não. O que já seria uma grande coisa. A flor é o sexo da planta. É nela que acontece o casamento vegetal, onde a célula masculina cruza com a feminina. Senão, não nasce fruto. A fecundação acontece principalmente com a ajuda dos insetos. Por isso é que a flor é colorida. É para atrair os bichinhos.
Em troca da polinização, a planta oferece comida. A flor é a principal fonte de alimento da abelha. Essa que está com a carinha enfiada aí, está chupando néctar. É uma aguinha doce que, aliás, não tem função botânica nenhuma. É só mesmo para servir os insetos. Essas outras que você vê agora estão colhendo pólen. Podemos dizer, o espermatozoide da planta. Repare, elas pegam o pólen e vão enchendo as cestinhas que tem nas patas de trás. Durante a coleta, muitos grãos acabam caindo na parte feminina, que fica no interior da flor. É assim que vai acontecendo a polinização. Bem, aqui dentro da colmeia você vê agora o que é que as abelhas fazem com o que colhem lá fora. Com o néctar, aquela aguinha doce, elas fabricam o mel, que vai sendo guardado nos alvéolos, formando favos assim. Este é o armazém de energia, o arroz com feijão da abelha. O pólen também é depositado em favos e representa um verdadeiro tesouro para o ninho. É o banco de proteínas e vitaminas, como se fosse a reserva de carne e frutas do enxame. E é justamente o pólen a matéria-prima da geleia real. A fabricação compete às abelhas mais jovens, pois é somente do 3º ao 15º dia de vida que funciona a glândula hipofaríngea, que nós vamos ver agora no microscópio. Observe aí o corpo de uma operária de 3 dias. A glândula fica dentro da cabeça. Você está vendo esse monte de bolinhas balançando? É isso aí, é uma glândula parecida com a glândula mamária. Fabrica geleia na abelha como a teta produz leite na vaca. Você sabe que o corpo da abelha é uma usina química ultra sofisticada. Ela come o pólen e vai digerindo várias e várias vezes, até a geleia ficar pronta. Depois coloca o produto diretamente na boca da rainha. A rainha tem uma atividade muito desgastante, bota até 2.000 ovos por dia e tem que comandar o exército de milhares de operárias que vivem ao seu redor, o que faz exalando cheiros. Para não perder o pique, para manter a forma, a cada 2 minutos ela toma uma refeição. A corte juvenil, que segue a rainha a todo canto, são as nutrizes. Cuidam para que nunca falte o alimento real, ou a comida mágica, como dizem os apicultores europeus. O consumo humano de geleia real começou a se popularizar na década de 50, quando correu a notícia de que o Papa Pio XII tinha se curado depois de um tratamento à base de geleia real. Os pesquisadores descobriram que a melhor maneira de conservar, de preservar as ricas substâncias da geleia é congelando o produto assim, olha. Aqui tem 1 quilo. E o interesse das pessoas, especialmente dos naturalistas, foi tão grande que a geleia tem um preço cotado em dólar. No Brasil, por exemplo, 1 quilo vale entre 1.500 e 2.000, 300 vezes mais do que o mel. Pra você ter uma ideia melhor, olha aqui, nesta pilha tem 300 quilos de mel. E toda essa pirâmide aqui vale a mesma coisa que vale este quilo de geleia real. Os benefícios que a geleia real traz para a saúde, as indicações medicinais, as pessoas que tomam regularmente o produto, a pesquisa para descobrir o que é que a geleia tem, você vai ver no próximo bloco. E ainda no programa de hoje, a técnica artesanal de produção de geleia, coisa simples que qualquer apicultor pode fazer em casa. E também a fabricação em escala comercial, que dá mais lucro que o mel. Voltamos já. Vamos continuar com a reportagem sobre a geleia real, o leite das abelhas, que tem muitas indicações medicinais. A geleia real chega ao consumidor em vasilhame pequeno, variando de 10 a 30 gramas, como esses potinhos. Em São Paulo, as lojas que vendem produtos naturais costumam reservar uma parte do freezer só para a geleia real. Quanto é que vocês vendem de geleia real aqui? Uma base de 15 a 20 potinhos desse por semana, um potinho de 30 gramas, né? E qual é o consumidor? Quem O consumidor é um consumidor normalmente consciente. Já foi por indicação médica, ou é convalescente, ou um atleta. E qual é o efeito da geleia real no organismo?
Bom, além de um efeito regenerativo, ser um dos únicos elementos naturais que regeneram células, né? Ele dá um pique, ele dá uma energia diferente, porque ele vai melhorando gradativamente o seu metabolismo, melhorando a assimilação, melhorando a sua digestão. Então, quer dizer, o indivíduo, no uso constante, ele percebe que a limpidez de raciocínio, uma coisa mais assim, de energia mesmo, né? Entre os que se habituaram a tomar geleia, tem um que com certeza você conhece, pelo menos da televisão. É o cantor Rony Von, que há 10 anos quase morreu por causa de uma doença grave. E a minha recuperação, que é uma doença de sistema nervoso, normalmente ela demora muito a se recuperar. Não tinha mais musculatura no corpo inteiro, é uma coisa muito lenta. Então não foi da noite para o dia. Eu comecei a sentir melhoras com geleia real uns 3 ou 4 meses depois que estava começando a tomar. Quer dizer, não foi uma coisa imediata. Se bem que o meu caso era muito grave. Seguramente, o papel da geleia real foi fundamental para que eu próprio pudesse me reencontrar com a minha própria vida. O consumo de geleia real atualmente já tem recomendação médica até para crianças e adolescentes. Este é o consultório do Dr. Paulo Eiró, pediatra, naturalista, tem inclusive livros sobre tratamento homeopático. O Dr. Paulo Eiró faz questão de dizer que a geleia real não é nenhuma panaceia, um remédio para todos os males, mas garante que ela melhora o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Tem qualidades terapêuticas, especialmente como vitalizante, como tônico, agindo muito bem na convalescença. A criança que muitas vezes depois de uma doença grave está pouco ativa, está se interessando pouco pelo ambiente, está muito caída, muito prostrada, com a geleia real, em pouco tempo volta a apresentar, a exibir aquela vitalidade normal. E o senhor chega a receitar, escrever na receita mesmo para a mãe dar geleia real para o filho? Receito frequentemente. Uso interno, geleia real, tome 1 grama diariamente. E 1 grama corresponde a menos de uma colherzinha de café. Portanto, é uma palitadinha. Para saber o que é que a geleia real tem de tão extraordinário, nós estamos agora em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Aqui funciona o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, órgão da Secretaria da Agricultura. O ITAL tem laboratórios especializados em investigar a composição dos produtos destinados ao consumo humano. A pedido do Globo Rural, os técnicos em ciências de alimentos vão analisar a geleia real. A ciência ainda sabe pouco sobre a geleia produzida pelas abelhas europeias. Sobre a que é produzida pelas africanizadas brasileiras, o conhecimento é quase zero. Vamos acompanhar o trabalho. Para a primeira análise, uma pequena porção de geleia é carbonizada. Depois, num forno sofisticado, é transformada em cinza. E é esta cinza, diluída em água, que vai ser analisada. Olha, você vai ter a oportunidade de ver agora a primeira pesquisa que os técnicos do ITAL vão fazer com a geleia real. É uma análise da composição mineral. Vão tentar identificar quais os sais minerais que a geleia real tem e que fazem bem para o organismo humano. O trabalho é feito nesta máquina que usa uma das técnicas mais modernas do mundo. Esta máquina é capaz de separar os componentes da geleia em partículas microscópicas e identificar cada uma delas. Os pesquisadores se entusiasmam já com os resultados preliminares. Dos minerais essenciais ao corpo humano, a geleia real tem todos. Uai, tem 2.300 partes por milhão, ou seja, tem 0,2% de potássio. Tem mais potássio do que a banana. Temos 0,2% de fósforo, a mesma quantidade de potássio. Nós temos muito magnésio, muito magnésio. E zinco temos aí aproximadamente 70 partes por milhão, muito zinco. Eu não esperava que a geleia tivesse uma composição tão rica e diferenciada em elementos minerais. O que é que te surpreende mais nisso? A concentração de determinados elementos que são importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo. Comparando a geleia real com outros alimentos, qual a sua conclusão?
Conclusão primeira e básica é que ele é muitíssimo mais rico em minerais, porque alguns alimentos que nós temos possuem somente um mineral. Por exemplo, uma banana, a gente tem alto teor de potássio. Mas aqui, é só aquele? É só potássio, ok? Nós temos carnes que são fontes de zinco. Aqui nós temos zinco. Nós temos outros vegetais, ou vamos dizer, peixe, por exemplo, rico em fósforo. Aqui nós temos o fósforo do peixe. Isso, veja bem, parece uma mistura de peixe, de uma carne, de vegetais ricos em minerais. Estamos achando aqui elementos provindos tanto do reino animal como do reino vegetal. Essas primeiras conclusões se referem apenas à composição mineral. As futuras análises vão dar a ficha completa da geleia real produzida no Brasil. Ô Nelson, mas além dos minerais, já se sabe quais são os outros componentes da geleia real, não é verdade? Olha, Olga, as pesquisas feitas na Europa com a geleia de lá, produzida por abelhas diferentes, com flores diferentes, é muito rica em proteínas, vitaminas, aminoácidos, coisas que inclusive retardam o envelhecimento. Tem a piterina, a substância fantástica que diferencia a operária da rainha, mas uns 5% da geleia a ciência ainda desconhece completamente. Bem, no próximo bloco você vai ver como é possível produzir geleia real no quintal de casa e ganhar um bom dinheiro com isso. Até já. Vamos agora à última parte do documentário sobre a geleia real. Você vai ver como é a produção artesanal e a produção em escala comercial. Aqui ao lado da Reserva Biológica da Universidade Federal de Viçosa é que foi realizada a pesquisa para a produção artificial de geleia real. A experiência foi coordenada pelo professor Mauro Martim. Como produzir bastante geleia no menor tempo possível e sem nenhuma sofisticação, de uma maneira que qualquer apicultor pudesse fazer. Essa era a proposta da pesquisa. A produção de geleia real não é tão simples quanto a produção de mel, mas também não se pode dizer que seja complicado. O professor Martinho vai mostrar o que é que se deve fazer. A primeira coisa é selecionar um enxame bem forte e tirar a rainha. Sentindo-se órfãs, as operárias, imediatamente, por instinto, começam a criar uma nova rainha. No favo de crias, algumas larvas passam a receber doses maciças de geleia real. Essas crias privilegiadas, não fosse a retirada da rainha, nasceriam operárias comuns, como essa que está nascendo neste momento. Um dia depois da intervenção, as crias escolhidas já ganharam cúpulas sobre os alvéolos. Essa cúpula é chamada de realeira. Olha aí, parece um dedal de costura. É grande para caber mais geleia. Nesse berço, em 2 semanas, nasceria a nova rainha. Mas você vai interromper o processo no 3º dia. Com um palitinho limpo, retire toda a geleia que encontrar. Guarde num vidro com um pouquinho de água destilada. Isso vai servir de isca depois. Bem, agora, numa outra colmeia, não naquela que ficou órfã, você separa um quadro de crias. Você vai encontrar larvas de vários tamanhos. Leve o quadro que tiver as menores larvas. O trabalho vai ter sequência fora do apiário. Bom, nós vamos fazer uma demonstração agora como se faz a produção artificial de geleia real. É muito simples. Nós temos aqui um material simples, mas necessário. Por exemplo, aqui nós temos o bastonete, que nada mais é nada menos do que um cabo de vassoura, como está se vendo aqui. Afilado, né? Afilado, sem dimensões definidas, um copo de água, né? Um tachim com cera para derreter, uma lamparina, a gente derrete a cera e começa a produção de cúpula. Você mergulha uma vez, 2 e até 3 para engrossar as paredes da cúpula, e aqui nós temos uma cúpula prontinha. Feitas as cúpulas, nós vamos pegar agora o quadro porta-cúpulas, que nós vamos soldar todas as cúpulas neste sarrafo, da seguinte maneira.
Pegamos aqui o bastonete e soldamos no sarrafo. Professor, e quantas cúpulas em cada sarrafo? São de 15 a 18 cúpulas. Nesse caso aqui nós temos 15 cúpulas. Em seguida, nós tomamos um pouquinho de geleia real diluída, 50% de água, 50% de geleia, e com o auxílio de um conta-gotas, nós colocamos uma gota para iniciar o processo, uma gota de geleia real dentro de cada cúpula. Agora nós pegamos um quadro que veio lá da colmeia, com larvas novas, larva de 1 dia de idade. Como é que o apicultor sabe qual é a larva de 1 dia? É a menor larva que ele consegue pegar. Esta é uma larva pequenininha, a larva ideal para se fazer a transferência a fim de produzir a geleia real. Coloca-se essa larva sobrenadando a gota de geleia real. É um trabalho delicado, não é complicado. A gente aconselha, inclusive, que seja um trabalho da família, da mulher, dos filhos. O apicultor, normalmente, ele tem mais trabalhos braçais no campo, está com as mãos mais trêmulas. E isso é um trabalho divertido da família. Os filhos, gostar da natureza, gostar das abelhas, produzir a geleia real. É um trabalho delicado que vai envolver a família. Terminada a transferência de larvas, o sarrafo de realeiras artificiais é levado para a colmeia órfã, também chamada de colmeia recria. Veja a posição ideal de acomodar o sarrafo no meio do enxame. Agora as abelhas vão tentar produzir rainha alimentando essas cúpulas com geleia real. Essa colmeia tem algumas características desejáveis, de alta população e de muito alimento. Vocês podem ver aqui, nós estamos aplicando alimentação artificial, que é água, mel e açúcar, exatamente para deixar essas abelhas bem alimentadas. 3 dias depois da enxertia, já se pode retirar o sarrafo. Nós podemos verificar que as cúpulas foram trabalhadas pelas abelhas e já estão cheias de geleia real. Vamos agora coletar a geleia dentro de cada cúpula. Nós retiramos a larva, eliminamos essa larva e retiramos a geleia. Você vê que, olha a quantidade de geleia, e todo apicultor tem possibilidade de produzir um pouco de geleia real para o seu sustento, para a sua família, um elemento de alto valor nutritivo. Essa geleia real pode ser armazenada em geladeira, e se ele não tiver geladeira lá na roça, ele pode misturar essa geleia real com mel e vai consumindo normalmente. Ele está consumindo um alimento riquíssimo. Ele pode ter uma fonte rica em vitaminas, de proteína no fundo do quintal. No fundo do quintal. Bem, e produção de geleia em escala comercial? Você deve estar aí se perguntando se dá para fazer, né? Dá. Mas é pouca gente que mexe com isso no Brasil. Não chega a 10 o número de apicultores brasileiros que produzem comercialmente a geleia real. Um deles é o senhor João Seabra, aqui do município de Rio Claro, a 200 quilômetros de São Paulo. O senhor está nesse negócio há quanto tempo, senhor João? Eu tive o privilégio de ser um dos pioneiros no Brasil. Estou há 28 anos no ramo. Olha, o pessoal aqui já fez a enxertia, aquela transferência da larva do alvéolo para a cúpula de cera que nós vimos o professor Martim fazendo lá em Viçosa. E agora o senhor João vai mostrar como é que é o método de trabalho dele. Sabe que a primeira coisa que me chamou a atenção é que este pano aqui, olha, que cobre as barrinhas com as cúpulas, é um pano molhado. Por quê, senhor João? Este pano foi molhado para manter o ambiente dentro das cúpulas saturado de umidade para evitar que seque a geleia real e, consequentemente, venha desidratar as larvas. Olha aqui outra coisa interessante, olha. Ao invés da cúpula de cera, que nós já vimos, ele trabalha com uma cúpula de plástico. É difícil comprar isso, senhor João? Não. Qualquer casa de produtos apícolas, de material para apicultura, tem à venda as cúpulas plásticas. E o senhor trabalha também com um espaçamento bem apertado aqui, né? Praticamente uma junto da outra, né? Realmente é para aproveitar o espaço e também para ganhar tempo no momento da transferência das larvas. E quantas cúpulas o senhor coloca aqui? Em torno de 30 a 32 cúpulas. 30 a 32 cúpulas? Exato.
A troca é rápida, acompanhe aí. Com muito cuidado, você retira da caixa a barrinha já trabalhada pelas abelhas. Sacode um pouquinho para tirar as que estão vindo junto. E desencaixa o sarrafo, pondo também sobre um pano molhado as cúpulas cheias de geleia real. Pega outra barrinha vazia, quer dizer, só com a larva e a gota de geleia, encaixa no quadro e coloca de novo no ninho. Daqui a 3 dias, outra reserva de geleia estará pronta. Assim como tem um tipo de gado que é bom de leite e outro que é bom de carne, as abelhas também têm raças que rendem mais na produção de geleia. A melhor é a abelha italiana, que corresponderia à vaca holandesa. A africana, que rende mais no mel, corresponderia ao Nelore. O seu João importa rainhas e faz cruzamentos com as africanizadas brasileiras. Para o plantel de geleia, seleciona operárias com 3/4 de sangue europeu. E é impressionante a dedicação dessas abelhas. Mesmo com o quadro já fora do ninho, elas continuam visitando as realeiras para depositar geleia. Ficam limpando em volta, olha só. As abelhas não negam nunca e nunca deixam as larvas sem o cuidado necessário. Na natureza nós encontramos o exemplo que precisamos para a nossa vida. A abelha, ela é muito dedicada, ela defende realmente a família com a própria vida. Nós acompanhamos aqui a coleta em 100 colmeias. E o tempo que se gastou no serviço de colocação das barrinhas vazias e o recolhimento das cheias foi de apenas 1 hora e 10 minutos. Para garantir uma conservação melhor, a extração da geleia real deve ser feita imediatamente após a coleta da barrinha lá no apiário. E também porque a larva continua viva e está aqui dentro comendo a geleia. Já cresceu 300 vezes nas últimas 72 horas. O serviço de extração deve ser feito num ambiente limpo para evitar contaminação. O seu João Seabra improvisou um laboratóriozinho aqui num dos cômodos da casa dele. Seu João, como é que o senhor tira a geleia daqui de dentro? É bastante simples. Com uma lâmina eu molho ela em álcool de cereais, que é o álcool recomendado para este trabalho, e procedo desta maneira. Olha, Nelson, aqui já dá para você perceber o quanto essas larvas cresceram nestes 3 últimos dias. Quanto de geleia real tem aí dentro? Cada 4 cúpulas produz em torno de 1 grama de geleia real. Enquanto o seu João abre as cúpulas, o Roberto faz o descarte das larvas. Ele joga as crias impregnadas de geleia numa vasilha com água destilada. Desse jeito, o líquido já pode ser usado como isca em novas enxertias. Bem, as barrinhas agora já estão prontas para a extração mecânica. Mas antes eu quero aproveitar para experimentar o produto aqui na fonte. Você bebeu leite ao pé da vaca, né? Eu já conheço a geleia real congelada. Então, um cheiro meio ácido, né, seu João? Sim, realmente o cheiro é ácido e o produto também é ácido. Bom, vamos experimentar aqui, então. O sabor também é muito ácido. Uma coisa completamente diferente do mel, do pólen. Chega a arder a garganta. Mas não é desagradável, não. É um sabor característico próprio da geleia real. A geleia sai das realeiras através de uma bomba de sucção, que lembra uma ordenhadeira mecânica. O Roberto passa a mangueirinha dentro de cada cúpula e automaticamente a geleia vai caindo no vidro. No início a gente só vê uns respingos, mas depois de 1h30, olha aí o resultado. A colheita de hoje rendeu 1,1 kg, quantidade que pode alcançar no mercado consumidor até $2.000. Seu João, a geleia dá mais lucro que o mel? Dá mais lucro sim e dá muito mais trabalho também. Porque a geleia real exige a colheita no dia certo. Quer esteja chovendo ou não, nós temos que fazer a colheita. É a cada 72 horas, isso é sagrado. Quantas colmeias o senhor tem? Eu trabalho com 1.700 colmeias. Quanto é que o senhor colhe de geleia real e de mel por ano? De geleia real nós colhemos 150 quilos e de mel 90 toneladas. O senhor melhorou de vida
produzindo geleia real? Bem, não fiquei rico, mas melhorei bem de vida. Graças a Deus e a geleia real. Melhorei bem, porque hoje eu tenho casa própria, tenho os caminhões que trabalham nas abelhas, tem 1.700 colmeias, e eu comecei com uma lambretinha. Começou do nada? Do nada. Seu João, o que é que o senhor pode recomendar ao apicultor que quer começar a produzir a geleia real comercialmente? Em primeiro lugar, dedicação mesmo às abelhas. Em segundo lugar, isto aqui é um tesouro. Então o apicultor tem que ser, primeiramente, sincero e honesto, cuidando da qualidade. A qualidade é muito importante. Em terceiro lugar, que ele se prepare para as ferroadas. Embora as ferroadas das abelhas sejam insignificantes diante das ferroadas da vida. Nelson, tem uma curiosidade. Como é que o criador faz para garantir a manutenção da colmeia órfã, já que sem rainha não nascem novas abelhas? Bom, é o seguinte, Olga. Para cada colmeia de produção de geleia, você precisa de 2 colmeias normais. Toda semana, você pega um novo quadro de crias, sempre o mais abastecido que encontrar, e transfere para a colmeia órfã. O Globo Rural de hoje termina por aqui. A gente volta no domingo que vem. Até lá, um bom dia para você. Bom dia e até semana. Bom dia e até domingo.